Alguns aspectos neurobiológicos da depressão. Roteiro: Bárbara Pagliotto, Flávia Moreira e Esdras Silva. Alterações estruturais do cérebro. Redução do volume do hipocampo, que se associa a formas mais graves de depressão. Redução de área cinzenta em cíngulo anterior, striatum, ínsula, amígdala e córtex pré-frontal. Alterações funcionais do cérebro. Alterações em circuitos pré-frontal límbicos, modulados por serotonina, e circuitos striatum frontais, modulados por dopamina. Aumento de atividade em sistemas neurais de base para o processamento de emoções, amígdala e córtex pré-frontal, e redução em sistemas neurais de apoio à regulação de emoções, córtex pré-frontal dorsolateral. As síndromes e as reações depressivas surgem com muita frequência após perdas significativas, de pessoa muito querida, emprego, moradia, status socioeconômico ou algo puramente simbólico. Alguns dos aspectos diferenciais entre luto intenso e depressão são: no luto, a tristeza está muito relacionada à experiência da perda, que tende a diminuir com o passar das semanas e meses, duração muito variável, de semanas a vários meses, eventualmente anos, e ocorre em ondas com pensamentos relacionados à pessoa perdida. Na depressão há um humor deprimido constante que abrange mais que as perdas. Humor que não melhora com o passar do tempo, duração variável. Mas a média dos episódios fica em torno de 4 meses, e as ruminações autocríticas e pessimistas abrangentes, não apenas relacionadas a uma perda. Os subtipos de síndromes e transtornos depressivos mais utilizados na prática clínica, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde CID-11 e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, são: episódio de depressão e transtorno depressivo maior recorrente. No episódio depressivo, evidentes sintomas depressivos: humor deprimido, anedonia, fatigabilidade, diminuição da concentração e da autoestima, ideias de culpa e de inutilidade, distúrbios do sono e do apetite, devem estar presentes por pelo menos 2 semanas e não mais que 2 anos de forma ininterrupta. Para o diagnóstico de depressão maior, pelo menos 5 dos seguintes critérios devem ser preenchidos por pelo menos 2 semanas. Sintoma obrigatório: humor deprimido ou perda de interesse ou prazer na maior parte do dia, quase todos os dias, e mais pelo menos 4 dos seguintes sintomas: desânimo, acentuada perda do interesse ou prazer, anedonia, redução ou aumento do apetite, redução ou ganho de peso de 5% em um mês, sono, insônia ou hipersonia, fadiga, perda de energia, sentimentos de inutilidade e ou culpa, pessimismo, baixa autoestima, concentração prejudicada, dificuldades para pensar, pensamentos recorrentes de morte ou suicídio, retardo, agitação psicomotora, transtorno depressivo persistente e transtorno destímico. Um grupo de pacientes desenvolve a forma crônica de depressão muito duradoura, pelo menos 2 anos ininterruptos, que pode ser de intensidade leve, destimia, ou de moderada a grave. Ela começa geralmente na adolescência ou no início da vida adulta e persiste por vários anos. Os sintomas depressivos mais importantes são, em primeiro lugar, o humor deprimido triste na maior parte do dia, na maioria dos dias. Além disso, o paciente deve ter pelo menos 2 dos seguintes sintomas: diminuição da autoestima, fatigabilidade aumentada ou falta de energia, insônia ou hipersonia, apetite diminuído ou aumentado, dificuldade em tomar decisões ou em se concentrar e sentimentos de desesperança. Também são comuns na destimia o mau humor crônico e a irritabilidade. Em adultos, os sintomas devem estar presentes de forma ininterrupta por pelo menos 2 anos e em crianças e adolescentes, por pelo menos 1 ano. Nesse grupo, o humor básico pode ser a irritabilidade em vez do humor triste. Depressão atípica ou depressão com características atípicas. Trata-se de um subtipo de depressão que pode ocorrer em episódios depressivos de intensidade leve a grave, em transtorno unipolar ou bipolar, além de reatividade do humor aumentada. Melhora rapidamente com eventos positivos e piora rapidamente com eventos negativos. O indivíduo deve apresentar 2 ou mais dos seguintes sintomas: ganho de peso ou aumento do apetite, principalmente para doces. Aumento do sono, hipersonia, geralmente mais do que 10 horas por dia ou 2 horas a mais que quando não deprimido. Sensação de corpo, braços ou pernas muito pesados. Paralisia de chumbo, a pessoa se sente, de modo geral, pesada com uma sobrecarga sobre os ombros. Sensibilidade exacerbada à rejeição interpessoal, às vezes a indicativos mínimos e subjetivos de possível rejeição, podendo se manter mesmo quando a pessoa não esteja no episódio depressivo. Depressão tipo melancólica ou endógena.
Trata-se de um subtipo no qual predominam os sintomas classicamente endógenos. Nesse caso, a pessoa deve apresentar perda de prazer ou incapacidade de sentir prazer, anedonia, em todas ou quase todas as atividades ou falta de reatividade a estímulos em geral prazerosos. Além de um desses dois sintomas, deve apresentar pelo menos 3 dos seguintes sintomas: humor depressivo característico com prostração profunda, desespero, hiporreatividade geral, lentificação psicomotora, demora em responder às perguntas, aumento da latência entre perguntas e respostas ou agitação psicomotora, ideias ou sentimentos de culpa excessivos e ou inadequados, perda do apetite e ou de peso corporal, depressão pior pela manhã, que pode melhorar um pouco ao longo do dia. Na depressão melancólica ou endógena, também se pode constatar a chamada tristeza vital, que é uma tristeza diferente, um peso, uma agonia sentida no corpo, qualitativamente diferente da tristeza normal. Pode ser observado também um padrão de sono característico em que o indivíduo tende a apresentar a chamada insônia terminal, acorda de madrugada, às 3 horas ou 4 horas e não consegue mais dormir. Depressão psicótica ou depressão com sintomas psicóticos. Trata-se de depressão muito grave na qual ocorrem, associados aos sintomas depressivos, um ou mais sintomas psicóticos, como delírio e ou alucinação. Nesse caso, os mais frequentes são sintomas como delírio de ruína ou culpa, delírio hipocondríaco ou de negação de órgãos ou alucinações com conteúdos depressivos, com vozes que dizem você não presta, você vai morrer na miséria, ou seus filhos vão passar fome. As alucinações também podem ter o conteúdo de punição merecida, vou morrer, vou sofrer, pois mereço isso. Se os sintomas psicóticos são de conteúdo negativo, depressivo, classificam-se como sintomas psicóticos humor congruente, de culpa, doença, morte, negação de órgãos, punição merecida, entre outros. Caso contrário, são denominados sintomas psicóticos humor incongruente, delírio de perseguição, de inserção de pensamentos, autorreferente, entre outros. Estupor depressivo ou depressão com catatonia. Trata-se de estado depressivo muito grave, no qual o paciente permanece dias na cama ou sentado, em estado de catalepsia imóvel, em geral rígido, com negativismo que se exprime pela ausência de respostas às solicitações ambientais, geralmente em estado de mutismo, não fala com as pessoas, apesar de estar consciente e não ter afasia, recusando alimentação, às vezes urinando no leito. O indivíduo pode, nesse estado, desidratar e vir a falecer por complicações clínicas, pneumonia, insuficiência pré-renal, desequilíbrios hidroeletrolíticos, sepse, entre outras. Depressão ansiosa ou agitada ou com sintomas ansiosos proeminentes e transtorno misto de depressão e ansiedade. Na depressão agitada, o paciente se queixa de angústia ou ansiedade acentuada associada aos sintomas depressivos, sente-se nervoso, tenso, não para quieto, apresenta-se insônia, irritado, anda de um lado para outro, desesperado. Pode ter, ainda, dificuldade para se concentrar devido a muitas preocupações, tem medo de que algo horrível possa ou irá acontecer. Também pode ter o sentimento de perda do controle de si mesmo. Na depressão ansiosa, há risco ainda maior de suicídio. A depressão ansiosa grave é muitas vezes difícil de diferenciar de um episódio misto do transtorno bipolar, TB. Já no transtorno misto de depressão e ansiedade, há sintomas, geralmente leves, por pelo menos 2 semanas. Nesse transtorno misto não pode haver sintomas suficientemente graves e numerosos para justificar o diagnóstico de episódio depressivo, distimia ou transtorno de ansiedade, como ansiedade generalizada ou pânico, depressão unipolar ou depressão bipolar. Ao se diagnosticar um quadro depressivo que ocorre pela primeira vez na vida, os profissionais, os pacientes, seus familiares e amigos podem se perguntar se esse episódio está abrindo um possível transtorno depressivo recorrente, o que é frequente, e a depressão, então, é denominada unipolar, ou se é o início de um TB, com episódios futuros de mania ou hipomania, então a depressão é denominada bipolar. O tratamento com antidepressivos pode frequentemente desencadear uma fase de mania quando é empregado em depressões bipolares, a fase de mania podendo ter consequências muito graves na vida da pessoa. A depressão unipolar é mais longa, tem data de início mais tardia, com características de mais problemas de personalidade, sobretudo mais neuroticismo, mais controle dos impulsos e mais introversão e duração do sono mais curta. A ansiedade e a agitação psicomotora são mais frequentes, enquanto a labilidade do humor é menos frequente. A depressão bipolar, por outro lado, é mais curta, tem data de início mais precoce, com características de menos problemas de personalidade, pior controle dos impulsos, mais temperamento hipertímico e busca de estímulos, com história familiar de mania mais frequente e duração do sono mais longa. A ansiedade e a agitação psicomotora são menos frequentes, enquanto a labilidade do humor é mais frequente.
Depressão como transtorno disfórico pré-menstrual. Trata-se de forma grave de depressão relacionada à síndrome pré-menstrual que se caracteriza por ocorrer na semana final antes da menstruação, na maioria dos ciclos menstruais. Está presente pelo menos um dos seguintes sintomas intensos de humor: tristeza marcante, nervosismo, ansiedade acentuada, sentimentos de estar no limite para explodir, oscilações do humor ao longo do dia ou labilidade afetiva, irritabilidade ou raiva acentuada. Também devem estar presentes outros sintomas, na maioria dos ciclos menstruais, que quando somados aos anteriores, irão resultar em pelo menos 5 sintomas. São eles: interesse diminuído, dificuldade de concentração, falta de energia ou fadiga fácil, alteração do apetite, hipersonia ou insônia, sentir-se sobrecarregada, ou fora do controle. Sintomas físicos como inchaço e aumento da sensibilidade nas mamas, dor articular ou muscular e sensação de inchaço no corpo. Depressão mista ou depressão com características mistas. Nesse caso, durante a maioria dos dias da depressão, ocorrem também sintomas maníacos. Devem ocorrer pelo menos 3 deles, como humor elevado ou expansivo, grandiosidade e autoestima elevada, inflada. O paciente se apresenta loquaz, falando muito e com pressão para falar, a aceleração do pensamento até fuga de ideias, aumento da energia no trabalho ou na vida sexual ou envolvimento em atividades excitantes, mas perigosas. Pode haver também redução da necessidade de sono. Esses sintomas da série maníaca devem ter sido observados por outras pessoas e representar uma mudança no comportamento rotineiro do paciente. Apenas o relato pessoal pode não ser suficiente para o diagnóstico. Depressão secundária ou orgânica, transtorno depressivo devido a outra condição médica ou induzido por substância ou medicamento. Aqui estão presentes as síndromes depressivas causadas ou fortemente associadas a uma doença física, a um quadro clínico primariamente somático, seja ele localizado no cérebro, doença de Parkinson, doença de Huntington, acidente vascular cerebral, trauma ou tumor cerebral, seja ele sistêmico, isto é, em outra parte do organismo, mas com consequências para todos os órgãos, inclusive o cérebro. Condições somáticas sistêmicas, como doenças endocrinológicas do tipo hipo ou hipertireoidismo, hipo ou hiperparatireoidismo, síndrome de Cushing, carências vitamínicas, como déficit de vitamina B12 e possivelmente de vitamina D, doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, sepse e câncer, com significativa frequência produzem quadro depressivo que faz parte da própria condição somática patológica. A síndrome depressiva é de causa orgânica. Pode ocorrer também o transtorno depressivo induzido por substância ou medicamento. Nesse caso, há um quadro depressivo intimamente associado durante ou logo após a intoxicação por substâncias ou fármacos. Drogas associadas à depressão são, por exemplo, álcool, cocaína, maconha, inalantes, opioides ou medicamentos como hipnóticos e ansiolíticos, antihipertensivos e corticosteroides no seu uso ou em sua retirada abrupta. A depressão pode ser fator de risco para várias doenças e condições físicas. A depressão também é frequente e potencialmente grave na infância e na adolescência, em geral mais observada em meninas do que em meninos. De modo geral, pessoas que apresentam episódios depressivos moderados ou graves tendem a apresentar o perfil de personalidade, com base no Big Five, aumentado para neuroticismo, instabilidade emocional, tensão, tendência à ansiedade, preocupação e autopiedade e diminuído para extroversão, propensão à atividade, assertividade, energia, entusiasmo, busca dos outros, socialização.